Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de fenômenos de transportes e mecânica dos fluidos. Hoje nós daremos início à unidade 3, sobre fluidostática. Mas antes, vamos revisar o que nós vimos nas aulas anteriores. Na unidade 2, nós vimos a hipótese do contínuo, nós vimos o que é um campo de velocidade em um escoamento uni-, bi e tridimensional, nós vimos o que são linhas de corrente, linhas de emissão, linhas de trajetória. Nós também já definimos o que é viscosidade, diferenciamos o que é um fluido newtoniano de um fluido não newtoniano. Nós vimos o que são fluidos compressíveis e fluidos incompressíveis e revisamos a lei dos gases perfeitos. Nós também definimos qual é a diferença de um fluido ideal para um fluido real. Se você tem alguma dúvida em alguma dessas partes da matéria, você pode olhar os vídeos anteriores, o livro didático indicado, para solucionar essas dúvidas. Tá? Na unidade 3, sobre estática dos fluidos, nós vamos ver o que é pressão em um ponto, quais que são as equações fundamentais do fluido estático, qual que é a variação de pressão em um fluido estático, o que é manometria, o que é pressão absoluta e pressão manométrica, e um fluido em movimento de corpo rígido, sujeito a uma aceleração linear e angular constante. Como que ele se comporta? Então vamos ver primeiro por que é importante estudar a fluidostática, né? A fluidostática, como o nome já sugere, ela é a estática de fluidos que estão parados, né? Então, se vocês, por exemplo, estiverem pensando em construir uma barragem, um aquário, qualquer coisa que tenha um fluido que ele vai ficar predominantemente parado na superfície, esse fluido vai estar exercendo algumas forças sobre as paredes e as estruturas que estão no entorno. E aí é muito importante a gente saber como que essas forças vão estar atuando nesse fluido. Então, se a gente estiver trabalhando com uma barragem ou algum fluido estático, algum outro tipo de fluido estático, por exemplo, é muito importante a gente saber, para qualquer ponto que a gente pegue desse fluido, como que está se comportando a pressão desse fluido. Tá? Então, se eu, por exemplo, pegar um ponto nessa região, ou um ponto nessa região, eu preciso saber qual que vai ser a pressão do meu fluido nesses dois pontos, tá? Qual que vão ser as forças que vão estar atuando nesse fluido que está em repouso nesses dois pontos, tá? Mas eu também posso ter um fluido que ele esteja aparentemente estático. Por exemplo, se eu tiver um copo, se eu estiver carregando um copo d'água e eu estiver dentro de um carro e ele estiver em um movimento acelerado, esse copo ele vai tender a fazer um movimento, né? Mas o fluido em relação ao movimento desse copo se mantém constante, tá? E a mesma coisa acontece se eu estiver num caso rotativo, tá? Se meu recipiente estiver rodando, eu também vou ter outras forças, mas o meu fluido vai continuar como se estivesse com o corpo parado. Então, aqui três situações para exemplificar melhor, né? A primeira situação seria, por exemplo, a barragem, como a gente mostrou anteriormente, né? No qual eu teria o meu fluido completamente parado, tá? E aqui é, por exemplo, se o meu fluido estiver dentro de um carro e esse carro estiver sujeito a uma aceleração constante. Tá? Se meu carro estiver sob uma aceleração constante, vocês podem fazer isso com um copo d'água, não precisa nem entrar dentro do carro, tá? Se a mão de vocês estiver acelerando constantemente, vocês vão ver que esse fluido vai se deformar e formar uma linha assim, um ângulo assim, né? E aí, se essa aceleração se manter sempre nesse sentido, né? Vocês, claro, vão ter que estar sempre acelerando, não pode estar se movimentando com velocidade constante, vocês vão observar que o fluido vai ter a ficar dessa forma. Já, por exemplo, se vocês colocarem esse fluido, tá, dentro de um eixo de rotação, tá, e vocês começarem a rotacionar esse copo muito rápido, tá, vocês vão observar que o fluido vai fazer um formato parabólico aqui. Tá? Então, são três situações que a gente vai trabalhar ao longo dessa unidade. Com isso, nós podemos definir o que é um fluido estático, então. Um fluido estático é quando não há movimento relativo entre as suas partículas, tá? Então,
para nenhum daqueles 3 casos que eu mostrei para vocês, ele não tem movimento relativo entre as suas partículas. Isso vai trazer uma série de propriedades físicas junto com isso, tá? Por exemplo, se eu não tenho nenhuma velocidade atuando no meu fluido, eu só vou ter tensões normais atuando sobre ele, né? Então, eu vou ter que aquela força normal que estava atuando sobre o meu volume de controle, que a gente tinha visto na aula anterior, ela vai ser igual à pressão que está atuando no meu fluido, tá? E se eu não tenho nenhum movimento relativo do meu fluido, tá? Eu vou ter que meu du dy vai ser igual a zero, ou seja, eu não vou ter tensões cisalhantes que vão estar atuando no meu fluido. E aí, se vocês lembrarem da aula passada, nós tínhamos definido o que era tensão de cisalhamento, que ela era força por unidade de área, e que nós tínhamos forças que são forças de cisalhamento, que são as forças que atuam sobre a superfície do fluido, no sentido tangencial, e tem as forças que atuam no sentido normal, né? E a essas forças que atuam no sentido normal, então, a gente define elas como pressão, tá? E aí elas têm, então, a unidade de força por unidade de área, tá? Então, nós podemos escrever ela em termos de pascais, tá? Que seria no SI, que é newtons por metro quadrado. Nós também podemos escrever quilogramas forças por centímetro quadrado, tá? Nós também podemos escrever ela em PSF, que é pounds per square foot, tá? Vem do inglês, então é utilizado na língua inglesa, tá? E aí fica libras, que seria libras força por pés ao quadrado. E também temos ela muito utilizado em PSI, que é pounds per square inch, tá? Então, libras força divididos por inches ao quadrado. Então, vamos ver agora quais que são as forças que estão atuando no meu fluido que está estático, tá? Nós temos as forças de campo, que a gente já definiu na aula anterior, né? Que são aquelas forças devido à ação da gravidade, né? Nós também temos outras forças de campo, que seria a força de campo magnético, mas nós normalmente para os fluidos consideramos apenas a força gravitacional como a força de campo que está atuando, tá? E aí nós temos também as forças superficiais de contato, que no caso nós temos as tensões de cisalhamento e a pressão, mas como eu não tenho variação da velocidade, as minhas tensões de cisalhamento elas vão ser nulas, tá? Então eu tenho a única força que está atuando na superfície do meu corpo vai ser a força de pressão, tá? E aí aqui eu tenho forças que vão ser desprezíveis, por exemplo, as forças viscosas que a gente tinha visto, a viscosidade do fluido ela não vai influenciar, tá? Porque a gente tinha visto que a viscosidade ela era proporcional à deformação que aquele meu fluido estava sofrendo, e na ausência de uma tensão de cisalhamento, o meu corpo não vai tender a deformar. Então, eu posso eliminar as minhas forças viscosas, tá? E então, eu também, se eu não tenho velocidade no meu fluido, eu também posso eliminar as tensões superficiais e os fatores aqueles taus. Portanto, eu posso escrever que tal é igual a zero, e aquela matriz tensor de tensores que eu tinha no meu escoamento, ela vai ficar como uma matriz diagonalizável apenas em função de sigma, onde sigma vai ser igual a menos P. Então, para ficar mais fácil de visualizar aqui, né, eu vou ter apenas esses valores aqui, tá? Esses vão ser os únicos valores que vão estar atuando na minha matriz tensor de tensores, tá? Então, eu vou escrever aqui de novo que T vai ser igual a menos sigma 0, 0, 0, menos sigma
0, 0, 0 e menos signo, tá? Então, eu posso escrever minha matriz tensor de tensores assim, e todos esses elementos aqui, eles vão ser iguais a zero, porque meu fluido está em repouso, e a gente já tinha visto, tá, que tal era proporcional a mu meu dy, por exemplo, né? E aí, como du dy vai ser igual a zero, porque meu fluido está estático, todos esses termos vão ser iguais a zero, ok? E aí, então, no século XVII, o matemático francês Blaise Pascal tornou que a intensidade da pressão atuante em um ponto do fluido é a mesma em todas as direções, tá? E isso veio a se tornar a lei de Pascal ou princípio de Pascal. Vamos ver o que Pascal estava falando com mais detalhes. Pascal considerou um fluido qualquer, tá? E aí ele pegou e retirou um pedaço de um fluido, tá? E aí ele tirou aqui, para a gente não trabalhar sempre com um cubinho, tá? Ele tirou um pedaço aqui que era um trapézio, tá? E aí nós podemos então escrever aqui as dimensões desse trapézio, tá? Então aqui na dimensão vertical, eu vou escrever ele como ΔZ, tá? Aqui na dimensão, essa dimensão aqui, eu vou chamar ela de ΔY, e essa dimensão aqui eu vou chamar de ΔZ, ΔX, tá? E aí ele tem um ângulo de corte, né? E aí aqui eu tenho como se fosse a diagonal do meu corte, que vai ter esse comprimento, tá? Então forma como se fosse um triângulo. E aí, como eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, é um triângulo retângulo, né? E a gente pode escrever ele como função de ΔS, que é a diagonal desse triângulo, né? A diagonal principal desse triângulo. E aí eu posso escrever ela como uma função de ΔS vezes cosseno de θ, ou o cateto oposto, né? ΔS vezes seno de θ. E aí vamos assumir agora que eu tenho uma força, tá? Eu tenho essa força aqui que está atuando sobre um ponto qualquer desse meu trapézio, tá? E aí posso dizer que essa força ela vai ter uma componente que vai ser uma componente normal, tá? Que vai estar atuando exatamente nesse sentido do trapézio, tá? Apesar da força estar atuando aqui, e ela vai ter uma força nesse sentido aqui, tá? Vai ser, estou decompondo ela em uma força normal e uma força tangencial, tá? E aí aqui eu tenho o peso específico, né? Lembrando que o meu peso específico é igual a ρg, tá? E aí a gente tem que a gravidade está atuando nesse sentido, né? E aí, se eu tivesse então um volume completo, tá? Aqui, assumindo que eu tivesse um volume completo, eu teria que seria o meu volume aqui seria delta x, delta y, dy e delta z. E aí, se eu quiser apenas uma seção desse volume, tá? Eu vou dividir por 2, tá? Então, por isso aqui tá divididos por 2, tá? Esse valor. Tá? E aí eu escrevo o meu peso específico em função de dx, dy, dz divididos por 2. E a pressão, como a gente tinha falado, então, que vai estar atuando sobre esse volume P, vai ser dada aqui como dx, dy e d delta S, tá? Nas laterais do meu fluido, eu vou ter aqui o meu PY, que vai estar atuando na face ΔX e ΔZ, e eu vou ter ainda, nessa parte inferior aqui,
eu vou ter a pressão que vai estar atuando nesse ponto aqui na face ΔX, ΔY. Então, dando um zoom aqui nesse problema, né, eu vou ter dois tipos de força, a força-peso, tá, que vai estar atuando nessa superfície, e as forças de pressão que vão estar atuando nessa superfície, e a minha força-peso, minha pressão que vai estar atuando nessa, que vai ser normal a essa face aqui que está inclinada, tá? Então, eu tenho que Px, Py, Pz e Ps são pressões médias que estão atuando na minha superfície. E isso é o que a lei de Pascal fala. E aí, para a gente entender melhor, então, essa lei de Pascal, nós vamos ver quais as informações que nós temos, tá? Nós temos a segunda lei de Newton, que fala que força é igual a massa vezes aceleração. Nós temos a massa específica e o peso específico, no qual a massa específica é a massa divididos pelo o volume, e o meu peso específico é minha massa específica vezes a aceleração da gravidade. Nós ainda temos que a força-peso, tá? Ou ΔW, vai ser igual a minha variação de massa ΔM vezes a gravidade, ou ρ vezes ΔV vezes a gravidade. Tá? E aí, para a gente considerar um volume em cunha, como eu tinha explicado para vocês, a gente está pegando apenas metade de um cubo, né? Então, se eu multiplicar aqui ΔX, ΔY e ΔZ divididos sobre 2, eu vou estar pegando o volume dessa minha cunha triangular. Tá? Então, vamos analisar agora as forças que estão atuando em cada eixo desse meu cubinho, em detalhes. Tá? Nós temos no eixo Y, tá? Nós temos aqui uma força que está atuando nesse sentido, que é uma força de pressão. Tá? Então, a força de pressão por unidade de área, a gente vai ter que vai ser pressão vezes a área para me dar a força. Tá? Então, eu vou ter que a minha pressão PY, que eu chamei aqui PY, vai ser ΔX, ΔZ. Tá? Força, pressão é igual a força divididos por área, então força vezes área divididos por área vai me dar a força, tá? Então, estou calculando a força que está entrando aqui, e aí eu tenho que essa outra pressão P que está atuando nesse sentido aqui, tá? Ela vai ter uma componente que vai estar atuando no sentido de Z, como a gente já tinha falado, e uma componente que vai estar atuando no sentido de Y, tá? Estou decompondo essa força P aqui, tá? Então, vai estar atuando nesse outro sentido, pelo desenho a gente pode ver. Então, eu vou ter menos PS, que é essa força aqui, que está atuando na superfície S, vezes ΔX, ΔS, seno de θ, tá? Então, eu estou calculando aqui, né? Vou ter aqui, vai ser S seno de θ. Eu vou estar calculando essa superfície aqui, tá? ΔX e S seno de θ, tá? Vou clicar aqui para ficar mais visível. S seno de θ e ΔX, tá? Isso tudo aqui vai ser igual a minha segunda lei de Newton, né? Ou seja, massa, tá? Vezes a aceleração em Y, tá? Ou então eu vou escrever aqui a massa por unidade de área, né? A gente tinha visto. Vamos voltar. Massa é igual a densidade vezes o volume, tá? Então, eu vou simplesmente usar essa expressão aqui e substituir massa por ρ vezes o volume. E aí a gente tinha calculado o volume, né? Vai ser ΔX, ΔY, ΔZ, dividido sobre 2, vezes quem? A minha aceleração em Y.
E aí eu tenho o meu sistema, então, de equações, a segunda lei de Newton, do nosso sistema de forças aplicado ao eixo Y. Vamos ver agora como que fica no eixo Z. No meu eixo Y, eu vou ter quem? Eu vou ter aqui o meu PZ, que é essa força de pressão que vai estar atuando aqui, tá? Menos ρg vezes o volume do meu fluido, tá? Que é a força da gravidade que vai estar atuando no meu fluido e vai estar menos aqui a decomposição, então, dessa força aqui, né? E aí ela vai ser o meu PS, que é essa força aqui, tá? Vezes o meu Px, que é essa daqui, essa face aqui, vezes ΔS vezes cosseno de θ. E aí isso daí vai ser igual a minha massa vezes a minha aceleração em g, tá? Então, vamos escrever aqui massa, tá? Então, só reescrevendo ali como massa, só para vocês lembrarem. E aí, agora, a gente tem que o meu ΔY ele é igual a ΔS cosseno de θ e que meu ΔZ é igual ao meu ΔS seno de θ, tá? Isso daí a gente já tinha identificado no início do problema. E aí agora eu vou pegar a equação 6, essa equação aqui, tá? E eu vou reescrever ela e substituir esse meu ΔS seno de θ por ΔZ. Então, tudo que tem ΔZ eu vou substituir por ΔS seno de θ, tá? E aí, com isso, a nossa equação em Y, ela ficou PY ΔX ΔS seno de θ menos PS ΔX ΔS seno de θ vai ser igual a ρ ΔX ΔY ΔS seno de θ AY sobre 2. Agora eu vou dividir todos os meus termos por ΔX ΔS seno de θ, que estavam em todos os lados da equação, então eu posso cortar aqui delta seno de θ, corto aqui, tá? ΔX, ΔX aparece nessas três equações, ΔS seno de θ, ΔS seno de θ, eu corto tudo, e com isso eu fico com essa expressão mais simplificada aqui, no que eu tenho que meu PY menos o meu PS, tá? Lembrando que PS tinha essa força aqui, né? Que ela tinha sido decomposta e PS era uma força qualquer e PS estava atuando nesse sentido, tá? PS vai ser igual a ρ ΔY sobre 2AY. Que observem agora é uma expressão que tem apenas meu PY e PS como função da minha face ΔY, tá? Sem considerar mais as outras faces que estavam atuando no problema. E agora nós vamos fazer a mesma coisa para Z, tá? Então eu vou ter PZ, aí eu vou escrever onde tinha ΔY, eu substituir por ΔS cosseno de θ, depois a gente pode dividir tudo por ΔX cosseno de θ, e a gente vai obter essa seguinte expressão para Z, onde nós vamos ter que o meu PZ menos o meu PS vai ser igual a ρg, que é a nossa força gravitacional que vai estar atuando, né? E AZ ΔZ sobre 2. E aí, como nós estamos interessados nos limites em que meu ΔX e meu ΔY e meu ΔZ tendem a zero, então, por exemplo, aqui, se meu ΔZ estiver tendendo a zero, todo esse lado aqui da expressão vai tender a zero, e eu vou ficar com
PZ igual a PS, e na outra expressão eu vou ficar que meu PY vai ser igual a PS, tá? E da mesma forma, vocês vão encontrar o mesmo problema para x, tá? Ó, só relembrando, tá? ΔZ tendendo a zero, eu vou ter que meu PZ vai tender a ser igual a PS, tá? E aí a gente pode observar que o ângulo, aquele que a gente tinha observado antes, ele não vai estar interferindo mais, tá? E aí, como a gente incluiu um ângulo arbitrário, a gente pode concluir, então, que a pressão em um ponto, qualquer ponto de um fluido, em repouso ou em movimento, onde as tensões de cisalhamento são nulas, tem a mesma intensidade em todas as direções. Ou seja, se eu aplicar uma pressão PS no meu fluido, é a mesma coisa que eu aplicar uma pressão PY, PZ e PX, uma em cada direção desse meu cubo. Então, se eu aplicar uma pressão qualquer aqui, em qualquer ponto desse meu fluido, tá? Seja ela independente do ângulo, eu vou ter que meu PS vai ser igual a PY, que vai ser igual a PX, que vai ser igual a PZ, tá? Se eu tivesse uma superfície cilíndrica, uma superfície redonda, tá? E eu aplicasse uma pressão sobre ela, eu também teria que PS vai ser igual a PY, vai ser igual a PX, vai ser igual a PZ. E esse é o resultado, então, da lei de Pascal. Então, como a pressão que está sendo exercida, ela vai ser igual em todas, vai ter a mesma intensidade em todas as direções da minha superfície, eu posso tratar a minha pressão como uma função escalar. Mas, Pedro, como que a pressão varia em um ponto, uma certa quantidade de fluido, que não apresenta tensões de cisalhamento? Isso é justamente aquilo que a gente tinha explicado, tá? Eu vou ter, então, que a minha pressão em todos os pontos do meu fluido, ele vai ser distribuída igualmente sobre aquela minha superfície do fluido. E não importa se é um cubinho ou se é uma esfera, ela vai ser distribuída ao longo de todos os pontos da superfície do meu fluido igualmente, tá? E aí nós vamos ter variações de pressão em decorrência da quantidade de volume de fluido que tem sobre essa minha superfície. Mas por que que nós temos, então, essa variação em função da quantidade de volume? Nós temos aqui, imagina que é um fluido, que essa superfície toda está em volta por um fluido, tá? E aí cada pedacinho, cada volumezinho de controle desse fluido, ele tem um peso. Então ele vai ter esse peso W, que vai ser igual à massa contida nesse meu volumezinho, vezes a aceleração da gravidade, que vai estar apontando para baixo, tá? E aí essa força vai estar sempre localizada no centro de massa desse meu volume. E aí agora imagina que nós temos um outro volume que está embaixo desse, tá? E aí esse volume que vai estar embaixo desse volumezinho aqui, ele vai estar sofrendo a pressão na sua superfície superior, ele vai estar sofrendo uma pressão aqui em função da força-peso, eu vou chamar aqui W1, tá? Ele vai estar sofrendo a força-peso que vai estar sendo aplicada na superfície desse fluido na forma de pressão de um outro cubinho que vai estar logo acima dele. E aqui ele vai estar sofrendo, e esse daqui vai estar sofrendo a força-peso de um outro cubinho dele, que eu vou chamar aqui de W2. E aqui eu vou ter mais uma força-peso que vai estar,
que vou chamar aqui de W3 e assim por diante, tá? Então eu tenho uma somatória de forças, pesos dos cubinhos que estão ocupando os níveis que estão acima desse ponto na superfície, que vão estar sendo sujeitos a forças pesos dos outros. Então, eu vou ter uma força-peso, a minha força-peso em cada vai ser independente para cada um deles, mas a pressão que vai estar sendo exercida sobre eles vai estar aumentando à medida que eu empilho mais cubinhos desse em cima um do outro. E aí, pela lei de Pascal, nós vimos que essa força, tá? Então, que eu vou ter essa força, essa pressão, que eu vou chamar aqui de PS, vai ser distribuída igualmente ao longo do meu eixo X, ao longo do meu eixo Y e ao longo do meu eixo Z, tá? Mesmo que a força esteja sendo aplicada apenas nesse sentido, pela lei de Pascal, nós vamos ter que ela vai ser distribuída de forma igual em todas as faces da superfície desse meu fluido.